Fala pessoal, beleza com vocês? Bom, nessa aula eu vou falar para vocês um pouquinho, nós vamos conversar sobre as funções orgânicas, tá? Só que aqui tem um detalhe importante, né? Toda vez que às vezes eu falo funções orgânicas lá em sala de aula ou para alguma pessoa, as pessoas muitas das vezes associam as funções com as funções matemáticas, né? Logaritmo, exponencial, etc. Tá? Não tem nada a ver. Tá? Quando eu falo em funções orgânicas, eu estou falando de classes de substâncias com características em comum. É como se fosse o seguinte: para ficar mais fácil entender a química, os compostos orgânicos de maneira geral, nós classificamos os compostos orgânicos em classes de substâncias e demos um nome para essa classe. Tá? Existem várias classes, dezenas de classes, só que dentro dessas dezenas de classes, apenas um pouco mais de uma dezena são as mais importantes, que são aquelas que eu vou descrever para vocês nessa aula, tá bom? Mas antes de eu especificar um pouco mais sobre quais são as funções orgânicas importantes que nós precisamos de saber, é muito interessante para ajudar nessa identificação nós sabermos quais são os chamados grupos funcionais, tá? Grupos funcionais são pedacinhos de moléculas, bem entre aspas, tá, gente? Mas pedacinhos de moléculas que ajudam a gente a identificar as funções orgânicas. Por exemplo, a hidroxila é quando eu tenho um OH pendurado na molécula, tá? Lembrando que o oxigênio tem que fazer duas ligações covalentes, tá? Então, consequentemente, quando eu tenho um OH, o O está ligado no H e o O está ligado em alguma outra coisa para cá, que geralmente é um carbono de uma cadeia carbônica, por exemplo, tá? Hidroxila, e eu também tenho a carbonila. Carbonila é quando eu tenho um C-O ligado a outra coisa. Então, carbonila e hidroxila. Já quando a gente junta a carbonila e a hidroxila na mesma, digamos assim, no mesmo pedaço de molécula, nós chamamos de carboxila. Ou seja, aqui tem a carbonila e a hidroxila. Bom, então das inúmeras funções orgânicas que existem, na verdade tem mais de algumas dezenas, digamos assim, eu vou especificar com vocês como identificar algumas delas que são as mais importantes, tá bom? Isso tem que ficar claro desde o início. E aí é o seguinte, eu fiz um esqueminha aqui para ajudar a nossa identificação. O esqueminha é o seguinte: primeiro, nós vamos identificar as funções orgânicas que têm oxigênio, tá? E aí, quando elas têm oxigênio, tem três possibilidades. Elas podem ter oxigênio com hidroxila, elas podem ter oxigênio com carbonila, ou elas podem ter só oxigênio, tá? São as três possibilidades, tá bom? Eu vou começar descrevendo com vocês as que têm oxigênio com hidroxila. Por exemplo, tem essa função que é chamada de álcool. Um álcool, na verdade, é uma classe de substâncias químicas com características em comum, tá? Por exemplo, o etanol. O etanol é essa molécula aqui. Nos álcoois, a hidroxila está ligada a carbono que só faz ligação simples, ou seja, a hidroxila está ligada a carbono saturado, tá? Fica claro observar nesse caso aqui de baixo, olha só. A hidroxila está ligada neste carbono aqui que só faz ligação simples. Então aqui eu tenho dois exemplos de álcoois. O etanol, que é o álcool etílico combustível, e uma outra molécula que é um álcool também, mas é um álcool diferente do etanol, tá? Lembrando que funções orgânicas são classes de substâncias químicas com características em comum, tá? Logo, além dos álcoois, a gente tem os fenóis. Fenóis é quando a hidroxila está ligada a um anel benzênico, simples assim. Então, hidroxila ligada a anel benzênico, tá? Uma outra classe são chamados enóis. Enóis, ou um enol, é quando a hidroxila está ligada a carbono que faz dupla ligação, tá? Então, olha só, a hidroxila está ligada no carbono que faz dupla, tá? Olha só, eu fiz de propósito para vocês observarem. Aqui a hidroxila está ligada no carbono que faz dupla e aqui a hidroxila está ligada no carbono que está ligado no carbono que faz dupla. É diferente, tá? Então, enol e álcool, tá? Aí o seguinte, o que acontece? Tem uma classe de substâncias que tem tanto a hidroxila quanto a carbonila. Quando tem a hidroxila e a carbonila juntos, ou seja, a gente chama isso de, quando junta a hidroxila e a carbonila, né, na mesma função orgânica, a gente chama de ácido carboxílico, tá?
sendo que o principal exemplo é esse aqui, ó, que é o ácido acético, que é o principal constituinte do vinagre. Ácido acético é um ácido carboxílico, mas esse aqui, por exemplo, essa molécula que eu desenhei aqui embaixo, também é um ácido carboxílico, porque tem uma carbonila ligada na hidroxila. Um detalhe interessante dos ácidos carboxílicos é a existência, a presença desse grupamento COO, tá? Esse grupamento COO eu tenho um C dupla O, OH. Ou seja, toda vez que aparecer esse COO aqui, você vai identificar esse COO como sendo um C dupla O, OH. Ou seja, hidroxila ligada na carbonila. Essa ligação está conectada com o resto da cadeia carbônica, tá bom? Então, ácidos carboxílicos, tá? E aí, gente, tem uma classe de substâncias químicas que tem oxigênio, mas não tem nem carbonila e nem hidroxila, que são os éteres, éter. Éter é quando eu tenho o oxigênio como um heteroátomo, ou seja, o oxigênio entre carbonos no meio da cadeia carbônica. Então isso aqui é um éter, tá? E aí no próximo quadro eu vou mostrar para vocês mais algumas substâncias, ou melhor, mais algumas funções orgânicas, tá bom? Então na sequência, vamos lá. A gente tem, consequentemente, né, igual a gente estava falando sobre as funções orgânicas, nós temos as funções com oxigênio mais algumas. Por exemplo, as que têm oxigênio e carbonila, mais algumas, nós temos o aldeído, a acetona, o sal orgânico e a função éster, tá? Vamos lá. Aldeído é quando tem CHO, mas na verdade é sempre importante lembrar que o H nunca está no meio da cadeia, porque o hidrogênio faz uma ligação só. Então, quando aparecer CHO assim, é C dupla O, carbonila, e na outra ligação do carbono que falta, eu tenho hidrogênio. Por exemplo, aldeído, igual eu estava falando para vocês, por exemplo, nessa molécula aqui, ó, carbonila ligada a hidrogênio, tá bom? Na sequência, eu posso ter a carbonila entre carbonos, tá? Carbonila, C dupla O, entre carbonos, chama-se cetona, tá? A principal cetona que existe é a propanona, que é a acetona, que é utilizado como solvente de esmaltes, por exemplo, tá bom? Então, cetona é uma função orgânica. Existem outras cetonas além da propanona, que é a acetona que a gente usa para tirar o esmalte, tá bom? Então, aldeído, CHO e cetona é a carbonila entre carbonos. Olha a diferença entre os dois. Aqui a carbonila está ligada no H. Aqui a carbonila está ligada entre carbonos, tá bom? Na sequência, vamos lá. Eu tenho os chamados sais orgânicos, que são os carboxilatos. Eles são provenientes da ionização dos ácidos carboxílicos. Ou seja, quando o ácido carboxílico libera o H+, sobra o carboxilato, que é como se fosse o seguinte, por exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Imagina se eu tivesse assim, ó, com um H. Aqui seria um ácido carboxílico. Quando o ácido carboxílico ioniza esse H, ou seja, libera esse hidrogênio na forma de H+, aqui vai ficar O-, e esse ânion proveniente é um carboxilato. Compostos orgânicos que têm um carboxilato são compostos que a gente chama de sais orgânicos, ou sais de carboxilato, tá? E eles podem se unir a um cátion formando uma ligação iônica. Então eu tenho um cátion ligado no carboxilato. Isso aqui é um sal orgânico ou sal de carboxilato, tá bom? Bom, nós podemos ter também uma carbonila ligada a oxigênio. Quando a carbonila está ligada no oxigênio, então, por exemplo, aqui, ó, carbonila ligada no oxigênio, nós chamamos essa função de éster. Olha a diferença, galera. Éter é quando o oxigênio é um heteroátomo, mas os átomos que estão os átomos de carbono do lado do oxigênio não são carbonilas. Aqui não, o átomo de carbono que está do lado do oxigênio é uma carbonila, tá? E às vezes um éster pode aparecer assim, ó, COO no meio da cadeia carbônica. Significa uma carbonila, C dupla O, ligada num O,
tá bom? No oxigênio, tá? E aí, pessoal, eu vou começar a falar para vocês agora as funções orgânicas, ou melhor, a função orgânica que tem nitrogênio e carbonila juntos, tá? Porque tem duas funções orgânicas que têm nitrogênio, das mais comuns, tem várias, mas as mais comuns são duas, as aminas e as amidas, tá? A amina e a amida, a diferença é a presença da carbonila. A amida tem carbonila, a amina não. Eu vou mostrar para vocês a amina no próximo quadro, tá? Então, quando que é uma amida? É quando a carbonila está ligada no nitrogênio. Logo, a amina, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é quando o nitrogênio não está ligado à carbonila, tá? Pessoal, então vamos lá. Amidas é quando a gente tem uma carbonila ligada no nitrogênio. A amina, olha a diferença. O nitrogênio está ligado num carbono que não é carbonila. Olha a diferença. Nitrogênio está ligado no carbono que não é carbonila. Nessa molécula, por exemplo, por um acaso, eu coloquei uma carbonila do lado de cá. Mas não precisa de ter carbonila, podia ser simplesmente assim, ó. Tá? Ou então o nitrogênio podia estar no meio da cadeia carbônica. Por exemplo, vou imaginar aqui que o nitrogênio está aqui no meio. Poderia ser assim também e seria uma amina. Então a amina é quando o nitrogênio não está ligado à carbonila. E a amida, com D, é quando o nitrogênio está ligado à carbonila. Tá? E aí, para finalizar, nós temos os chamados aletos orgânicos e os hidrocarbonetos. Aleto orgânico é muito simples, é quando aparece um halogênio. Halogênios são os elementos da coluna 17 ou coluna 7A, tá? Que são, de maneira geral, flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, se aparecer flúor, cloro, bromo ou iodo, é um halogênio. Desculpa, é um aleto orgânico, tá? Por exemplo, vamos supor, eu tenho uma molécula aqui assim, e aí tem um cloro pendurado na molécula. Tá? Esse é um aleto orgânico, tá? Então, poderia ser um cloro, poderia ser um flúor pendurado, seria um aleto orgânico, tá? E para terminar, nós temos os hidrocarbonetos, tá? A única diferença dos hidrocarbonetos, ou melhor dizendo, né, uma grande diferença dos hidrocarbonetos para as outras 12 que eu passei para vocês, é que os hidrocarbonetos são eles sozinhos, tá? Ou seja, para as outras funções orgânicas, eu posso ter uma molécula com mais de uma função. Os hidrocarbonetos não, porque os hidrocarbonetos têm somente carbono e hidrogênio. Somente carbono e hidrogênio. Então, por exemplo, eu tenho o benzeno. O benzeno é um hidrocarboneto, tá? Porque ele só tem carbono e hidrogênio. Ou então, por exemplo, uma molécula como essa aqui, ó, só tem carbono e hidrogênio, também hidrocarboneto, tá? Mais uma vez, pessoal, a única função orgânica que é sozinha, independente das outras, é o hidrocarboneto, porque ela só tem carbono e hidrogênio. Agora, as outras, a gente pode ter uma molécula com mais de uma função, tá bom? Bom, pessoal, em relação à identificação das funções orgânicas, nossa aula termina por aqui. E aí eu peço para vocês compartilharem esse vídeo com os colegas de vocês, com os amigos de vocês que estão estudando a Química Orgânica, para darem um joinha no vídeo, comentarem se porventura se gostaram também da aula. E a gente se vê numa próxima aula. Valeu!